Oi pessoal, eu sou o Felipe, host aqui do Elite Podcast. Seja bem-vindo a mais um episódio que nós estamos aqui gravando e apresentando para vocês. Hoje a gente vai entrevistar o Danilo, ele é advogado da área do direito trabalhista. No bate-papo de hoje, que está muito legal, a gente fala sobre a Constituição Federal, a gente fala sobre as áreas do direito, o modelo de educação aqui no Brasil que já está ultrapassado, como priorizar o seu tempo. A gente também fala sobre como empreender no Brasil. A gente chega na conclusão de que empreender no Brasil é muito melhor do que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a concorrência é muito mais acirrada. A gente vai falar também que você tem que ser o seu super-herói, porque a gente aprende às vezes na vida que é difícil, você não vai conseguir, a gente acaba deixando os nossos sonhos de lado. E aqui eu tô aqui para falar, eu e o Danilo estamos aqui para falar para vocês que você tem que ser o seu herói e o protagonista da sua vida. A gente também vai falar sobre apreciar as pequenas coisas e, consequentemente, no meio de tudo isso, a gente vai falar de carreira. Um episódio muito legal, que se você quiser conferir até o final, vai lá no eliteconteúdo.com.br, torne-se um membro, apoie o nosso projeto, ajuda a gente a crescer agora desde pequeno e não espere a gente crescer para vocês começarem a apoiar o nosso projeto, não, ajuda a gente a partir de agora. E se você ainda não fala inglês ou quer melhorar o seu inglês, entre em contato com a Bárbara, a gente está deixando o telefone dela aqui e ela vai poder auxiliar vocês. Ela representa um curso de inglês, uma escola de inglês, e eu tenho certeza que ela vai ajudar você, te dar as melhores dicas para você alcançar o seu objetivo da maneira mais rápida e efetiva. Muito obrigado. Confere aí. Pessoal, tô aqui com o Danilo. Cara, muito prazer receber você aqui, Danilo. Meu, satisfação. Faz anos que a gente não se vê. E agora os dois barbudão aqui, né? É experiência, sinal de experiência. Experiência, as entradas aqui já estão maiores, né? Se bem que quando o Filipão me conheceu, a gente estudou na Getúlio Vargas, né? Na ETEC. Na época que a gente entrou ainda era ET, teve toda aquela dor de cabeça lá, porque queriam mudar o nome de ET para ETEC. Fizeram paralisação e no final das contas, pelo menos sentir nada, a gente não sentiu, né? Ou mais ou menos a mesma base. Bom, meu nome é Danilo, eu sou advogado, também sou funcionário público, trabalho por uma empresa pública federal e, já tive experiência dando aula, tudo na área do direito, tirando essa parte mais chata de perfil profissional, assim, cara, apaixonado por carro, apaixonado por moto. Cara, agora apaixonado por música. Quando eu conheci o Filipão era roqueiraço, cabelão comprido, né? Metaleiro. E hoje, escuto de tudo. Ele esses dias me interpelou aí, me falou: você tá escutando Belo, cara? Como assim? Roqueirão de tudo. Era Zeca Pagodinho. Eu falei, cara, a gente vai abrindo a mente com o tempo, né? Não tô nem fazendo um juízo se isso é bom ou ruim, mas assim, eu abri e falei, cara, vou ouvir mais coisas, assim. Eu comecei a gostar bastante de conteúdo nacional, de música nacional. Legal. E, cara, não deixei me limitar. Eu falei, gostei, velho. Eu não vou me prender a rótulo, não, cara, musical. E isso daí foi expandindo para outras coisas conforme o tempo, né? Cara, que da hora, mano. A gente vai... às vezes você fica preso só... tenho que ser roqueiro e tá usando preto. Hoje eu tô usando preto, mas é uma coincidência. O cabelo comprido e aquela atitude, não sei o que. Eu falei, cara, não é assim. Sempre fui palhaço, sempre falei muita besteira. Então... cara, eu falei, velho, vou deixar a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho, pra isso. Eu vou dar atenção e seriedade para as coisas que precisam e no resto tentar levar a vida leve, porque não é pra tudo que a gente precisa ser super sério, entendeu? Sim, pra caramba. Então, Danilão, eu acho que é difícil, cara, porque que nem você falou, a gente tá na escola lá, a gente tava na ETEC e a gente tava preocupado se ia mudar de ET pra ETEC, se ia perder qualidade. A gente queria que a escola continuasse com aquela qualidade, né, que a gente recebia. Então a gente ficou meio ali, não, a gente tem que defender. Só que no final das contas era muito mais uma coisa de nomenclatura do que uma coisa meio que ali da parte
de administração, porque eu dei aula na GB recentemente, em 2016. Pô, que massa, velho. Foi, cara, dei aula pro curso técnico lá de edificações, 6 meses, foi bem legal. Inclusive fiz o concurso e passei, cara, a gente vai falar de concurso público, passei lá, mas aí eu larguei o concurso para poder ir para outro país, fazer meu intercâmbio e adquirir outras experiências. Mas a gente cresce lá aprendendo bastante coisa assim técnica, né, coisa de... coisa que a gente já vai usar no vestibular, mas a gente não aprende, né, essa separação do que levar mais sério, do que levar menos sério. Eu acho que isso é uma coisa muito que você consegue ali com o tempo, a maturidade da vida vai te ensinando. Eu acho que falta um gap aí, né, no meio do nosso aprendizado de você tem que levar as coisas sério, mas não tão sério. Isso aqui você leva um pouco mais sério, isso daqui você leva um pouco mais sério. É difícil, né, essa balança, cara. Eu acho sim, que assim, não criticando a parte da formação técnica da escola, ela é realmente necessária, infelizmente. Inclusive essa parte, na média das escolas, ela é bem deficiente, mas essa parte da formação do cidadão, do ser humano, ela ainda é bem deficiente, né? Então, a gente acaba, às vezes, sobrecarregando em coisas que não são necessárias. E o que é útil, o que é necessário mesmo, a gente acaba pegando essa energia que a gente manda para o desnecessário, fica faltando nela, entendeu? Então, é engraçado, a gente tem que acabar aprendendo com a vida esse equilíbrio, né? Seria bem interessante se a gente já tivesse alguém se a gente tivesse, não sei se na escola, né? Mas se na nossa formação como pessoas, já desde cedo, a gente tivesse essa questão do equilíbrio, de dar importância para o que é importante e deixar um pouco de canto aquilo que pode ser levado de forma mais leve. Isso faz falta, porque a gente tem que bater muita cabeça para entender o que é importante e o que não é, entende? Isso daí, eu trabalhei eu comentei contigo em off aí, eu cheguei a trabalhar um pouco de tempo com educação, né? Meu, é muita coisa que você perde de vista a parte humana e você vai muito na parte técnica e teórica, né? Às vezes você saber trabalhar a parte humana ia ser interessante até para a técnica teórica ela fluir melhor, entende? Uhum. Você trabalhou dando aula para nível universitário? Como que foi? Foi assim, eu morava em São Paulo, uhum. E aí eu tive uma progressão de carreira para Cascavel, no Paraná. Depois a gente volta nesse assunto para explicar como é que foi essa transição. E aí o que rolou? Eu tinha comentado com um cara, super massa, meu chefe administrativo, né? E, pô, o cara, super, super gente boa. Eu tinha comentado com ele uma vez, eu falei, cara, tenho vontade de dar aula, assim, porque no nível médio eu não fazia, falar bem da verdade, eu não fazia o que eu gostava, assim, né? Nível médio é aquela coisa genérica, você tem alguma coisa que você sente um pouco mais de afinidade, outras que não. E a minha pegada sempre foi direito, desde moleque. Contrário da galera que às vezes fala, é o pai que empurra, ou então, no direito e administração, o pessoal fala, faz direito e administração quem não sabe o que quer fazer da vida. Só que assim, eu tenho uma experiência de criança que me marcou muito, muito mesmo, assim, e foi quase por coincidência. Minha avó, ela trabalhava de ascensorista, que é um cargo que já nem existe mais, que era aquela pessoa que apertava o botãozinho no elevador, né? No Tribunal de Justiça. Na verdade, aqueles fechavam o elevador, eram uns elevadores em grade, assim, que você tinha que puxar e a pessoa com uma alavanca, ela fazia subir ou descer o elevador. E, cara, aquele ambiente, eu entrei no ambiente e o ambiente entrou em mim. Foi um negócio louco. Que você não consegue explicar com palavras, mas é essa sensação. Eu falei, porra, é aqui, entendeu? Então, eu falei, gostei do ambiente. E eu sempre curti falar com gente mais velha. Então, ia lá, trombava o desembargador, minha avó, ela sempre foi muito comunicativa, muito, muito mesmo. E aí, ela cumprimentava, eu falava com os desembargadores, já eram senhores, já de idade lá, na casa dos seus 50, alto, 60, porque são juízes já com bastante tempo de carreira que tiveram essa progressão para julgar em segundo grau.
no Tribunal de Justiça, no caso de São Paulo. E, porra, eu gostei. E aquele negócio ficou na minha cabeça até hoje, entendeu? Entrou em mim e não saiu mais, entendeu? Da hora. Então, até quando até comentei contigo, eu falei, cara, eu fui fazer eletrônica na GV, porque quem saía de eletrônica conseguia ser empregado com um salário que permitia pagar uma faculdade. Eu não tinha como, não tinha grana. Na época eu morava lá no fundão, na Zona Leste, na divisa com Santo André, lá no Jardim Elba. E, não tinha grana. Ou era passar numa faculdade pública ou arrumar um trampo da hora para poder pagar uma faculdade bacana, uma faculdade boa. Uhum. E, cara, só que assim, esse negócio da eletrônica foi por água abaixo porque eu odiava a eletrônica e meu negócio era o direito mesmo. Depois fui até fazer curso técnico. Só voltando para a história do professor. Oi? Você terminou o curso técnico de eletrônica? Cara, não terminei, não tinha. Era assim. O problema é que eu entrei lá imaginando que eu tinha alguma coisa a ver, assim, que ia ter alguma coisa a ver comigo, mas não tinha nada a ver comigo. Entendi. Eu gosto de mexer em equipamento, abro uma coisinha ou outra, faço uma soldinha, enfim, mas nada além disso. Nada além disso. Eu não me encaixei lá. Não me encontrava, teve uma época que eu comecei a parar de frequentar a aula. E aí eu larguei, tinha aberto um curso de técnico jurídico, também na ETEC. Hoje tem diversas, mas na época era na doutora Maria Augusta Saraiva, que ficava lá no centro, agora ficava na Bela Vista, agora fica lá na Rua Guaianazes, no meio da Luz, Bom Retiro, aquela região lá. Aí você se deslocava da GV pra lá? Eu saía da GV, era à noite, né? O curso era à noite, eu ia pra casa ou ia pra academia. Quando comecei a fazer academia, e aí voltava, tomava um banho e ia pra ETEC, e lá eu me achei. Aí eu falei, porra, é isso, não precisava nem ter feito o curso pra saber, mas é aquele negócio. Eu falei, cara, é isso, é o que dá tesão. Eu falei, é lidar com isso que eu gosto. E aí quando eu comecei a estudar uma coisa que eu gostava, que eu tinha interesse, eu comecei a ganhar até mais admiração pelos professores. E aí que começou a sementinha de querer dar aula, entendeu? Foi falando, tinha um professor meu lá na ETEC, um professor de tributário já falecido. O cara ganhava muita grana. O cara, advogado tributarista, com uma carreira já bem longa, consolidada, você pode estar ciente que você está falando com um cara milionário. Cara, com muita grana. E o cara dava aula na ETEC. Você sabe que a ETEC não... Pelo menos na época, eu fiz também um concurso pra ETEC. Era R$17 a hora a aula, alguma coisa assim, quando eu tentei fazer. Era isso daí, né? R$17,03, mas você tinha o fatorzinho lá que aumentava um tantinho lá. O cálculo certo eu não sei, eu vi no edital, né? Uhum. E aí eu falei, o cara tá aqui porque ele ama isso, porque ele gosta de dar aula. Não é por dinheiro, porque não paga bem, entendeu? E eu falei, putz, isso é muito massa, cara. E eu gostava muito desse professor aí, né? A sala inteira gostava. Ele falava de uma forma bem rebuscada, o pessoal se atrapalhava um pouco na hora de aprender. Ele era um pouco mais fechadão, assim, tal. Como que eu posso dizer? Não é que ele era fechado. Muito termo técnico? Ele era mais sério, assim. Ele era um pouco mais sério. Oi? Você fala assim, muito termo técnico? Cara, depende do ambiente. Eu faço motovlog, cara, por prazer só, assim. O pessoal fala, faz uma intro no canal, não sei o quê, produz tal conteúdo. Eu falei, não, cara, isso daqui é minha diversão pra olhar pro futuro. Eu falo, olha que legal, andando de moto. Tanto que eu não vou atrás de formas de ganhar mais inscritos. Eu vou soltando conteúdo. Às vezes eu interajo com a galera e boa, só porque lá em Cascavel o pessoal falava, faz muito tempo que eu não moro aí e tal. Uhum. Filma tal bairro que eu morava. Eu falei, mano, eu sentia muita saudade de São Paulo. Legal. Então eu entendia muito bem o que essa pessoa queria. Eu falei, ela quer dar aquela olhadinha, morava aqui, cara, e você vai lá e passa e fala, putz, olha, cara, que eu morava, não sei o quê. Mas assim, do professor que você falou lá da ETEC, ele
Ele usava muito termo técnico? Você falou que ele usava palavras rebuscadas, um negócio assim? Ele usava bastante termo técnico, ele usava palavras rebuscadas, às vezes ele era um pouco mais serião e tal. Ele era um pouco mais rígido com a aula em si, em prova, em conteúdo, mas no final das contas o pessoal gostava bastante dele, porque via que ele fazia aquilo lá porque ele gostava do que ele estava fazendo. Demorou um tempo, porque, cara, cabeça de adolescente você tá ligado, cara. Sei. Manja. Você não tem muita coisa, tá meio vazia lá. Pô, sair, achar umas menininhas aí. Entendeu? Essas coisas. Você não tá... saca? Você tá com a cabeça meio no vento, assim. Esse cara foi uma puta inspiração pra mim, talvez tenha sido uma das primeiras inspirações pra querer dar aula. E aí foi uma coisa que foi crescendo. Durante a faculdade eu fiz muita amizade com o professor, porque eu tinha uma admiração muito grande, cara. Como era uma coisa que eu gostava, você nutre aquela... Você tá fazendo um negócio que você gosta, você nutre uma admiração por aquela pessoa que já tá, porra, hiper mega masterizadona lá, dá aula numa faculdade boa, já na sua profissão, pô, tá jóia, tá ok, tá... Sabe? Você fala, cara, você olha com aquele olhar assim, você fala, puta, mano, esse cara é muito brabo, velho. Falando na linguagem de hoje, o cara é brabo, o cara é nervoso, sabe? Brabíssimo, sabe? E aí você tinha uns professores... Só dando uma encurtada, esses professores que, pô, ganharam minha admiração, tem um deles até que convidei pro meu casamento. Pô, o cara é gente boníssima, velho. O professor Nilson, de Direito do Trabalho. Então ele também me ajudou a dar uma empurrada pro Direito do Trabalho, porque, pô, o cara era... a história de vida dele era muito massa. O cara era lá de Guaianazes também, periferia. Mesma realidade, você fala, pô, o cara chegou lá. E o engraçado assim, ele com 30 anos, ele era gerente num banco. E, porra, ele falou, cara, meu sonho era o direito, minha vontade de direito. Ele juntou uma reserva, já tinha filho, já tinha tudo, já tava numa carreira bacana dentro da instituição financeira que ele trabalhava. Ele largou, cara, e foi advogar. Ele falou, não, quero advogar. E deu super certo, cara. Bateu bastante cabeça. Ele falou, cara, pegava o que vinha de processo, mais ou menos o que eu fiz no começo da advocacia privada, né? Eu tenho a minha carreira como empregado público, eu tenho como advogado privado. Cara, pegava o que vinha, porque, tipo, a experiência, velho, por mais que você não ganhe dinheiro, e não ganha, não ganha mesmo, no começo é muita raiva, muito favor, muita consulta de graça, que você acaba fazendo para você pegar a experiência. Só que é assim, é aquela sementinha que você planta e você colhe no futuro. Depois você pega lá, de uma indicação de uma das pessoas, você pega um processo legal, que você ganha uma grana e tal. E, porra, olhando, só voltando para esse meu professor, olhando, por exemplo, dele, ele falou, pô, me inspirou, eu quero ser isso, sabe? Eu quero inspirar alguém, velho. Por mais que no começo não pague muito, entendeu? E aí eu, com essa vontade na cabeça, assim, conversei com o meu chefe. Meu chefe, ele coordenava algumas pós-graduações lá em Cascavel, e meio que eu não sabia disso. Eu tinha falado, ele falou, não, legal, coordeno e tal, já dei aula. O cara, pô, em Cascavel é um belo de um nome, velho. Mesmo em Curitiba, aqui no Paraná como um todo, o cara conseguiu ganhar uma notoriedade porque o cara é muito bom. Caraca. Eu assisti algumas aulas dele. Ele é formado em Direito. Esse meu chefe do administrativo, ele é formado em Direito, mas ele acabou indo pro sentido de humanidades, assim. Ele chegou a dar aula em serviço social, ele foi pegar essa parte não jurídica da coisa, né? O direito era só um tempero, né? Ele dava aula para outros cursos, né? Mas bastante focado na educação também. Ô, Danilão, ele arrumou essa porta para dar aula. Legal. Aquele cara, o cara que foi seu padrinho de casamento, que foi no seu casamento. Não, eu chamando ele para ser padrinho. Ainda não casei, eu sou casado só de juntar já. Não casar. Chamei pro casamento lá. Agora quando já tive que adiar já 2 vezes por causa da pandemia, pô. Caraca. Cagou no casamento. Poxa. Firme e forte, cara, vai acontecer. Não, vai sim, mano. Vai sim. Uma hora. Pô, essa Covid aí já deu, já tá na hora de acabar a brincadeira. Cancela. Já, velho. Eu queria casar em 2022 e,
Já Sério, foi, cara? já 2022. Porque muita gente ia casar em 2020 chutou para 2021. Ah, E aí quem ia casar em 2021 e aí não, tipo, ainda tá com um monte de restrição, né? Então, entendi. quem ia pegar 2021 baixo, certeza que não vai conseguir fazer um casamento, pelo menos não do jeito que quer. Vai ter que botar muita restrição. Eu não quero um casamento com restrição, cara. Entendi. Eu prefiro esperar. Entendi. Manja? Então vai ter Se eu que adiar mais e mais ainda. Dar uma chutada, sei lá, 2023. Entendi. É que assim, a gente já, eu e minha mulher, a gente já vive junto já tem 5 anos, a gente tá junto há 10, então Uhum. a gente aprendeu a ser resiliente com essas rasteiras da vida. É muita história, A hein, gente cara? toma, 10 anos cara. é chão, hein? É muito chão, cara. Praticamente assim, saí da GV 1 ano, conheci um ano e pouco, conheci minha mulher, tamo junto. Até hoje, já estamos fazendo quase 30 já. O que eu diga, tá? Nós estamos com 18. Estamos com 18, é. Ô, Danilão, você tinha lá um professor tributarista, né? Que você admirava. Isso foi no técnico ou foi na faculdade? Cara, o tributarista, ele era no técnico. Entendi. E o do direito do trabalho foi na faculdade? Do direito do trabalho na faculdade. Você fez faculdade fora de São Paulo ou em São Paulo? Não, eu fiz no Mackenzie. Eu Tá. fiz 5 anos de direito, eu fiz lá. Uhum. E aí, fiz uma especialização numa faculdade que eu não pretendo nem falar o nome dela, porque eu tive que ingressar com ação contra ela para conseguir. Pra você ver, o advogado você tem que também passar raiva na vida privada dele. Porque eu fiz uma especialização em direito imobiliário numa instituição que eu não vou dar corda. Uhum. E eles não entregaram meu certificado, tive que ingressar com a ação, pedido de multa, e aí foi rolando a ação e agora eu já consegui já o certificado, já pagaram a indenização, eu ganhei um celular deles. Não foi muita coisa, velho. Ganhei um celular, assim, a indenização deles foi o celular que eu precisei trocar porque o meu já tinha ido embora. Já. Entendeu? Então, e aí depois e aí eu fiz na PUC uma especialização que eu terminei agora de direito de processo do trabalho, faço propaganda de graça sem nenhum problema, muito boa PUC do Rio Grande do Sul pra fazer EAD, não ganho porra nenhuma pra fazer esse anúncio, mas foi boa, então eu recomendo, cara, como o podcast ele trabalha bastante desenvolvimento, pelo que eu entendi da proposta do Filipão, cara, melhor dar já logo um caminho onde vocês vão ter um desenvolvimento bacana, cara. Pelo menos para a área do direito. Eu não posso falar pelas outras, eu falo pelo direito. A especialização de direito do processo do trabalho foi massa demais. Recomendo, nota 10. Que legal, legal. E Danilão, o que mudou ali, cara? Qual que é a diferença do tributarista, do trabalho? Por que você não escolheu o tributarista se você admirava tanto aquele cara? O que deu assim você, não, vou pelo direito do trabalho? Então, o que rolou foi o seguinte, ó. O curso técnico, ele te dá uma visão muito geralzona, assim, né? Você é bem amplo, assim, você não entra muito em detalhe. Quando eu fui fazer a faculdade, eu acho que não tive muita inspiração também dos professores da faculdade. Não que eles fossem necessariamente ruins, eram bons profissionais, só que talvez a didática não tenha sido a melhor. Então, já na faculdade ficou uma matéria que quando você não entende legal aquele negócio, você fala que não gosta. Na verdade, você pode até gostar depois, mas se você não entende naquele momento, você já não sente tanta familiaridade. Uhum. E o negócio do professor não era tanta matéria, era o professor, era a pessoa dando aula. E o direito do trabalho, eu tive esse professor aí que eu falei, o professor Nilson, o cara, a didática dele eu gostava, era boa, e a matéria, não dá nem pra te explicar, Filipão, porque foi muita coisa, assim, amigo meu do direito do trabalho, primeiro lugar que eu trabalhei era com direito do trabalho, escritório, meu primeiro emprego. Quando eu vim pra Caixa, quando eu vim aqui para trabalhar como preposto, né, para atuar na área trabalhista aqui do jurídico da empresa onde eu trabalho, também era com direito do trabalho. Então, tem horas que você não escolhe a matéria te escolhe. E aí eu deixei seguir o fluxo. Entendi. Entendeu? E é uma matéria gostosa, cara. Você lida com uma parte sensível da vida das pessoas, entende? Por quê? Sensível. Porque o trabalho, você vive do seu trabalho, né? Você vive
uma parte significativa da sua vida você passa trabalhando, seja como um empregado, seja como empregador, porque, veja, quando você fala de direito do trabalho, você vai imaginar só naquela relação lá pelo lado do empregado, mas você entender o direito do trabalho também pro empregador, você também está lidando com o patrimônio dele, você está lidando com o sonho dele, que é a empresa dele, saca? Então, é uma parte, mexe muito acaba mexendo muito com a pessoa, entende? Eu entendo o trabalho como algo muito importante na vida da pessoa, seja como um seletista, como um empreendedor, seja como um funcionário público, independente. E o direito do trabalho, muito embora ele trabalhe, 80% dele seja para reger as relações de emprego, que são os que são carteira assinada, para deixar bem fácil para o pessoal que está acompanhando, você acaba impactando a vida de outros trabalhadores que não necessariamente só o de carteira assinada. O dono também é um trabalhador, entende? Sim. Você acha que tem um pouco de dificuldade para as pessoas assimilarem ou entenderem isso, que o dono também é um trabalhador? Cara, é assim, parece que sim, eu tenho a sensação que sim, porque quando você fala, o proprietário, o dono da empresa, você imagina um cara que fica sentado numa cadeira com um charutão lá, fala, quem é que eu vou ferrar hoje? Hoje eu vou ferrar com a vida de tal funcionário. Não, pô, se você tem um pouco de clareza, você conversa, não precisa ir muito longe. Você conversar com o cara que tem a padaria do seu bairro, o açougueiro, o cara que tem a loja que faz o concertinho lá de sapato, a costura. Todos esses caras são os proprietários dos negócios dele, cara. E é um pessoal que não tem garantia nenhuma, que é quem assume o risco do negócio. Inclusive, é isso que é uma das definições que a CLT traz lá, que o empregador ele assume o risco do negócio. Não tem garantia nenhuma e ele tem que trabalhar muito mais, porque para a coisa crescer, tem que ser o esforço maior o dele, entende? Então, infelizmente, as pessoas não se ligam que, às vezes, o proprietário daquela empresa é um cara que tem que você trabalha 8, o cara tem que trabalhar 16, e o cara ainda, às vezes, não dorme legal, tal. Ele tem uma recompensa maior, óbvio. A parte financeira dele, o retorno é maior, mas também é ele que está assumindo o risco. Se tomar um capote, cara, o capote vai ser dele. Então, o retorno tem que ser proporcional ao risco, né? Quanto maior o risco, melhor remunerado você vai ser, assim, digamos assim. Sim, exatamente. E assim, às vezes a pessoa imagina que é só sentar, eu vou abrir uma empresa que aluguei um lugar, contratei um contador lá para fazer minha inscrição, né, na Receita Federal para ter um CNPJ, na JuCesp lá, no caso de São Paulo, para fazer o registro lá na junta comercial, né, na JuCesp, e na prefeitura para você conseguir emitir nota fiscal também, se for serviços no caso. Ô Danilo, cara, só que, é muita coisa que vai, velho. É muito detalhezinho que o pessoal não percebe, assim, né? Isso que a pessoa está envolvida. Você acha que tá meio obsoleto, assim, as leis trabalhistas? Você acha que precisa ser atualizado? Porque eu não sei, cara. Eu tenho a impressão de que tem muita coisa que tá diferente. A gente tem internet, as relações estão diferentes. Eu não sei, né, cara, mas eu imagino que o empregado, ele não quer que o patrão pague o salário dele de volta pro governo. Eu tenho a impressão de que, eu prefiro que o dinheiro venha de volta para mim, tá ligado? Eu não sei, você consegue sentir isso trabalhando nessa área, fazendo o que você faz? Então, o que pega, assim, a gente já teve alguma modernização com a reforma trabalhista. Inclusive, foi muito, muito necessário e muito útil para esse momento da pandemia, que facultou algo que não era ainda não está bem regulamentado. Depois eu até posso falar um pouco mais sobre isso,
mas possibilitou o teletrabalho, o trabalho da pessoa usando meios de informática e de telecomunicações, né? Seja da residência dela ou então de algum centro satélite, mas não da dependência do empregador. Isso dá uma flexibilidade para pessoas que trabalhavam já numa outra forma. Imagina, quer ver, Felipe? Imagina um cara que trabalha com tecnologia. Uhum. Ele precisa trabalhar das 9 às 18 com um horário de intervalo lá? Não precisa. Não tem necessidade, não faz diferença. Pô, o cara trabalhar lá, mas pô, eu rendo melhor de madrugada. Às vezes eu corro muito com um projeto e, eu entreguei ele e agora eu vou ficar fazendo o quê, entendeu? Então, já foi muito pensado também nessa questão tecnológica de quem trabalha com projetos. Então, o que o teletrabalho permitiu, principalmente para esses profissionais? Você que trabalha com entrega, que não precisa estar batendo ponto de segunda a sexta, segunda a sábado, bonitinho, você tem uma tarefa que seu empregador estipula e fala, você cumpra até tal prazo. Entendeu? Se você vai fazer de manhã, de tarde, de noite, você vai fazer em 2, 3 dias, cara, você tem uma tarefa para cumprir. E é isso, cara. E tá estipulado, é por escrito, etc e tal, blá, blá, blá. E, cara, essa modernização possibilitou que as empresas tivessem alguma segurança para poder fazer isso, cara. Liberar as pessoas de controle de ponto, né? O artigo 62.3, ele libera de controle de ponto. Então, tem um lado ruim que pode, entre aspas, ruim, que não pagaria adicional noturno, não pagaria hora extra, mas também a pessoa... Se ela quiser trabalhar 2 horas no dia e mais no outro, tá, em tese, tá livre. É que a gente tem uma dificuldade ainda nos tribunais brasileiros, que eles fazem lei que pega e que não pega. Eles olham para a Constituição e falam, não, cara, mas isso daqui não dá para ser isso. A Constituição fala que a jornada é de 8 horas, no máximo 44 semanais...